Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda Fagundes e eu e a minha amiga Julia Helena, nós somos do segundo ano do ensino médio e para o nosso trabalho final de eixo integrador desse ano, nós escolhemos falar sobre o transtorno do espectro autista, ou como é mais conhecido na sociedade, autismo, ou simplesmente a sigla TEA. Nós escolhemos esse tema porque é um tema que abrange tantas pessoas, se refere a tantas pessoas e a nossa sociedade como um todo ainda trata com tanto desrespeito, tanto preconceito, e nós acreditamos que o preconceito é a falta de saber. Então, como estudantes, nós não poderíamos ver a situação parada e não fazer nada. Então, nós trouxemos um vídeo explicativo para vocês, onde nós vamos falar um pouquinho sobre autismo. E lembrando que nós, que não convivemos com pessoas autistas, nós nunca vamos saber como que realmente é. Então, a gente fez esse trabalho com muito carinho e muita compaixão. Assistam aí. Os sinais, eles podem ser vistos desde muito cedo, bebê, pelos pais, familiares ou até mesmo na fase adulta. E eles variam de acordo com a criança, porém, as dificuldades elas se caracterizam sempre na comunicação social e na presença de comportamentos disfuncionais e ou interesses restritos. A linguagem receptiva, a criança normalmente ela não atenta ao ser chamado pelo nome, não estabelece ou faz pouco contato visual e que por vezes não se sustenta, não obedece aos comandos simples do adulto como senta, levanta, pega, me dá, guarda, dá tchau, entre outros. Um outro sinal também é a linguagem expressiva. A criança ela se comunica usando a mão do adulto para obter o item desejado, não aponta, tem dificuldade para elaborar um pedido, construir frases, repete o que o outro fala, produzindo assim o que chamamos de ecolalia imediata. O comportamento social. A criança ela não imita ou imita pouco as ações dos parentes e dos adultos, falta de interesse em outras pessoas, principalmente em brincar com os pares e afins, direciona o olhar para objetos e ignora expressões faciais de adultos pares, dificuldade de estabelecer um diálogo, tem preferência em brincar sozinho, não dá a função correta para o brinquedo, explora mais, não brinca de forma certa. Rigidez de pensamento, eles sofrem com alterações de rotina e mudança de algo e na forma de brincar. Mania de enfileirar os brinquedos, virar rodas, gostar de itens que gira e se movimenta, dificuldade de entender e expressar as emoções, entre outros. O comportamento motores, anda na ponta dos pés, faz movimento com as mãos, principalmente quando está feliz, e alto prazer em ficar pulando, girando, cantando. O sono também não deixa de ser um sinal. Eles têm alteração na rotina do sono, despertar, principalmente nas madrugadas. A alimentação também. Eles têm restrição e são muito seletivos em questão de alimentos. Às vezes eles não aceitam por conta da textura ou cheiro e eles fazem uma seleção de alimentos pela cor também. A explicação para isso é porque o autismo se divide em hipersensibilidade e hipossensibilidade. Na hipersensibilidade, as pessoas sentem demais os estímulos e por isso os sons podem ser, por exemplo, mais altos, os estímulos visuais muito fortes. E pessoas que são mais sensíveis, que nem eu falei, aos sons, podem ser sensíveis também aos cheiros, sabores e toque também. E na hipossensibilidade, as pessoas precisam de muito esforço para sentir qualquer tipo de estímulo. Então, às vezes, elas têm que passar algo muito forte na pele para poder sentir uma dor. E um som alto pode ser muito forte. Então, são dois extremos, né? A hipersensibilidade e a hipossensibilidade. A dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, identificar expressões faciais e compreender gestos comunicativos, expressar as próprias emoções e fazer amigos. Dificuldade na comunicação, caracterizado por uso repetitivo da linguagem e dificuldade para iniciar e manter um diálogo com alguém.
Bom, gente, o termo grau de autismo já não é tão usado. Nós podemos adotar o novo termo como nível de suporte. Vocês vão entender o porquê, porque eu vou explicando aos poucos como que funcionam os níveis de suporte. Em linhas gerais, o transtorno de espectro autista pode ser classificado conforme o nível ou dependência de suporte, podendo ser considerado autismo leve, moderado ou severo. E a gente consegue compreender melhor o que se estabelece em cada um desses níveis analisando eles. O nível 3, que é o severo, ele necessita de maior suporte ou apoio, e ele diz respeito àqueles que apresentam um déficit considerado grave nas habilidades de comunicação verbal e não verbal, ou seja, não conseguem se comunicar sem contar com suporte, e isso apresentam dificuldades nas interações sociais e têm cognição reduzida. Também possuem um perfil inflexível de comportamento, tendo dificuldade de lidar com mudanças e tendem ao isolamento social se não estimulados. Já o nível 2, que é o moderado, eles necessitam de suporte, e é semelhante às características descritas no nível 3, mas com menor intensidade no que cabe aos transtornos de comunicação e deficiência de linguagem. Já o nível 1, ele é leve e necessita de pouco suporte. Sendo assim, com suporte, pode ter dificuldade para se comunicar, mas não é um limitante para interações sociais. Problemas de organização e planejamento impedem a independência. E é importante saber que, embora estejam estabelecidos desta forma, nível 1, 2 e 3, ainda não está bem claro de fato sob quais circunstâncias pode ser compreendido o significado de suporte. Por exemplo, algumas pessoas com TEA desenvolvem bem em casa, mas precisam de ajuda na escola, onde as demandas são específicas e intensas. Outras pessoas, o contrário. O profissional que trabalha com a criança autista dentro da sala de aula ou em demais ambientes da escola, ele é chamado de tutor, acompanhante terapêutico ou professor auxiliar. Tem essas 3 maneiras de chamar um profissional que trabalha com a criança autista. Desde o primeiro estudo de autismo feito com gêmeos, lá em 1977, diversos times de pesquisas compararam as taxas do TEA em gêmeos e chegaram à conclusão de que a genética é uma grande responsável pela causa do transtorno. Quando um gêmeo idêntico é diagnosticado com autismo, o outro gêmeo possui aproximadamente 80% de chance de fazer parte do espectro também. A taxa entre gêmeos fraternos é de 40%. Em uma maneira geral, observamos que a presença de algum indivíduo com TEA na família pode aumentar a chance de um casal gerar uma criança com a mesma condição. E esse risco também aumenta quando a idade do casal supera aos 40 anos. E onde existe uma maior taxa de erros e falhas no material genético, por exemplo. Bom, de acordo com a legislação brasileira, pessoas com autismo podem frequentar escolas regulares e também têm o direito de ter um acompanhamento, se necessário. Mas os pais eles podem encontrar bastante dificuldade de encontrar uma escola com todos os recursos necessários para lidar com as limitações de um aluno autista. Lembrando que a escola é a grade curricular e devem ser adaptadas de acordo com as características do aluno com TEA. Transtorno é definido como ato ou efeito de transtornar, sendo também sinônimo de alteração, contratempo, contrariedade e prejuízo. Para definir a grande abrangência do autismo, usa-se o termo espectro, pois há vários níveis de comprometimento, desde pessoas com outras doenças associadas, chamadas de comorbidades, como deficiência intelectual, até pessoas que têm uma vida comum, independente, porém, algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram esse diagnóstico. Eu vou citar as 5 principais. A primeira é dizer você não consegue ou deixa que eu faço para você. Jamais. Em segundo lugar, não prometa algo que você não possa cumprir, pois eles sempre vão lembrar e vão ficar cobrando. Em terceiro, não responda pela criança, deixa ela se desenvolver, responder, tentar se comunicar. Em quarto, não pergunte algo quando a resposta não é opcional. Deixa a criança ou a pessoa adulto se sentir bem confortável. E em quinto lugar, nunca mentir para uma pessoa autista.
A inclusão de autista no mercado de trabalho é garantida pela mesma lei que determina a participação mínima para portadores de qualquer deficiência. Foi a Lei 12.764 de 2012, também conhecida como Lei Berenice Piana, que abriu as portas para o reconhecimento do autismo dentro do rol das demais deficiências. Desde então, o autismo tem sido muito mais discutido e diagnosticado no país. Estudos estimam que entre 56% e 80% das pessoas que têm TA, eles apresentam a hipersensibilidade, ou seja, eles sentem demais os estímulos do ambiente, como o som, fazendo com que eles fiquem nervosos, angustiados, deixando uma situação bem desconfortável. Nós não podemos descartar que o autismo compromete significativamente a capacidade de interação social e comunicação do portador, o que traz dificuldades em todas as fases da vida. Mesmo assim, um adulto autista pode levar uma vida independente, desde que inicie cedo o tratamento adequado e se mantenha assim sempre. Em momento de crise, deve-se redirecionar e distrair. Assim que for capaz de reconhecer os sinais de alerta de uma crise iminente, redirecione e distraia a criança da melhor maneira possível para evitar que suas emoções aumentem e tem que fazer de tudo para manter a calma. Independentemente do nível do problema, os indivíduos com transtorno do espectro autista precisam ser tratados com carinho, atenção e respeito. Eles são seres humanos como a gente, não tem isso de ser tratado diferente. E isso vale para PCDs, que são pessoas com deficiências, para surdos e mudos, para pessoas com transtornos invisíveis como borderline, como Tourette. Para todas as pessoas, esse é o mínimo. Nós devemos tratar todos com respeito, atenção, carinho, compaixão e principalmente empatia. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, esse trabalho, para conhecer um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista. Eu e a Júlia, nós vamos estar pela escola. Qualquer coisa vocês perguntam pra gente. E eu peço que, por favor, vocês deixem no post-it o que vocês acham sobre a última pergunta, que é como os autistas devem ser tratados na sociedade. Nós queremos ver a opinião de vocês. E é isso, gente. Um abraço!